Resultados de um estudo publicados no Jornal do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, em Israel, sugerem que o rei Balaque, citado na Bíblia Sagrada, realmente pode ter existido. Há centenas de anos, a veracidade da Bíblia Sagrada é colocada em xeque. Nesse vídeo, nós vamos saber de algumas informações que foram revisitadas pela ciência. Pesquisadores afirmam que um dos personagens bíblicos do Velho Testamento pode, na verdade, ter sido uma figura histórica. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para os cristãos, em que se narram interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É também o livro mais vendido em todo o mundo, com mais de 6 bilhões de cópias. Uma quantidade 7 vezes maior que o número de exemplares do segundo livro mais vendido do mundo. A Bíblia Sagrada é considerada pelo cristianismo um livro inspirado por Deus, tratando-se de um importante documento doutrinário. Os livros que fazem parte da Bíblia têm aproximadamente 4.000 anos e sofreram sucessivas complementações, interpretações e traduções. Porém, não é possível desprezá-los por inteiro como documentos históricos, porque isso seria como negligenciar parte da história de várias civilizações. As informações contidas na Bíblia passam pela ciência, onde os relatos são verificados e confirmados como apoio de áreas como a paleontologia, sociologia, antropologia e arqueologia, entre outras. Após várias pesquisas, relatos são confirmados ou desmentidos. Muitas das informações bíblicas são consideradas relevantes e somam para uma compreensão mais ampla dos povos descritos nos documentos. Acredita-se que a redação da Bíblia tenha começado por volta do século XV a.C. e se encerrado no final do século I d.C. Hoje, a maioria dos historiadores trata a Bíblia Sagrada com a atenção merecida, já que muitos fatos contidos nela estão sendo provados, especialmente quando dizem respeito aos locais e localizações narrados ali. Uma pesquisa feita na Universidade de Tel Aviv, em Israel, levanta a hipótese de que o filho de Zippor, o rei dos Moabitas, conhecido como Balaque, pode realmente ter existido. Balaque foi um rei que se levantou contra o povo de Israel e ficou conhecido na Bíblia por contratar um profeta para amaldiçoar os israelitas. Ele teria vivido, segundo os textos bíblicos, no período em que o povo de Israel peregrinava em busca da terra prometida, após ter saído do Egito. Os estudos foram feitos através da pedra moabita, conhecida como Mecha Stele, datada do século IX a.C. O artefato foi descoberto em 1868, na região onde está localizada a atual Jordânia. É uma peça de basalto negro polido, com cerca de 1 metro de altura, pouco mais de 71 centímetros de largura e aproximadamente 36 centímetros de espessura. No ano de sua descoberta, ela foi quebrada e suas peças se espalharam por várias regiões. Moradores locais acreditavam que os pedaços poderiam servir como uma espécie de amuleto, para trazer sorte e fartura. Um tempo depois, 2 partes grandes e 18 fragmentos menores foram recuperados, mas 1/3 da pedra ficou perdido. Atualmente, a Mecha Stele está em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Parte da peça contém seu material original, que foi recuperado, e o restante é uma escrita moderna sobre gesso, que foi informada por um balde de papel pouco legível, de acordo com um relatório de 1994. A pedra contém 34 linhas em escrita moabita, que se aproxima da escrita hebraica, e confirma o nome de locais e de cidades moabitas citadas nos textos bíblicos. Ela tem uma grande relevância documental, tanto para a história quanto para estudos de linguística hebraica. As inscrições trazem a narrativa de como o rei Mesa de Moabe triunfou sobre o reino de Israel. Em meados da década de 1990, após muitos estudos, foi proposto que as escritas, contidas na linha 31, poderiam ser traduzidas como Casa de Davi.
Em 2018, fotos em alta resolução foram tiradas do molde em papel das inscrições da pedra. Diante disso, o Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv começou uma pesquisa para verificar a validade da tradução Casa de Davi, sugerida por estudos anteriores. As novas fotografias de Mesha Stele indicam que a leitura Casa de Davi, aceita há mais de 2 décadas, pode não ser verdadeira. Pesquisadores argumentam que a tradução poderia ser Balaque, em referência ao rei Balaque, que aparece no livro de Números no Velho Testamento. Ao desconsiderar a tradução Casa de Davi, pode-se descartar que o reino da Judéia tenha conquistado de Moabe. Esse fato pode ser bastante significativo para a história antiga de Israel, segundo o professor Finkelstein, responsável pela pesquisa. A divergência de tradução ocorre em grande parte devido ao estado em que o molde se encontra. A equipe, no entanto, não pode ter certeza, mas esse rei é mencionado como um rival de Mesha. Essa seria a primeira referência de Balaque fora da Bíblia, sugerindo que o personagem, até então considerado fictício, seria de fato uma figura histórica real. Mas afinal, quem foi o rei Balaque? Balaque é citado no Velho Testamento, no livro de Números. Ele foi um personagem bíblico, rei dos Moabitas, que tentou prejudicar o povo de Israel. Segundo a Bíblia, o rei Balaque contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas, por temer o avanço e as conquistas deles. Balaão era um profeta pagão que vivia no rio Eufrates e que tinha uma boa reputação em seus conselhos e vidência. No livro de Números, no capítulo 22, versículo 6, podemos ler o pedido do rei ao profeta contra o povo de Israel. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ao consultar Deus, o profeta Balaão recebeu a resposta de que não deveria amaldiçoar o povo de Israel. Em Números, capítulo 22, versículo 12, se lê: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Ao ver que o profeta declinou da proposta, o rei Balaque insistiu e ofereceu uma recompensa maior. Deus autorizou que Balaão fosse com os homens de Balaque, porém que falasse apenas o que lhe fosse ordenado. Mesmo diante da vontade de Deus, o profeta se corrompeu e foi ao encontro de Balaque com motivações perversas. Nesse momento, Deus permitiu que sua jumenta falasse, e então Balaão nunca chegou a amaldiçoar o povo de Israel. Pode-se ver em Números, no capítulo 24, o seguinte versículo: Quando viu que não conseguiria alcançar seus objetivos com Balaão, Balaque retornou por seu caminho a Moabe. Apesar do plano inicial do rei Balaque não ter funcionado, mais tarde, os moabitas e midianitas procuraram corromper o povo de Israel através da idolatria e prostituição. No Novo Testamento, Balaque é lembrado no livro de Apocalipse como alguém que tentou se levantar contra o povo de Deus, influenciando com falsos ensinos a fim de conduzi-los ao pecado. De acordo com a pesquisa israelita, Balaque pode mesmo ser uma personalidade histórica real. Mas os pesquisadores, responsáveis pelo estudo, sugerem que tais informações sejam consideradas com cuidado, pois ainda se tratam de uma hipótese. Segundo outros pesquisadores, o texto da pedra moabita continha um B que era definido na tradução anterior como Bet, e que pode ser interpretado como casa em hebraico. Mas na pesquisa da Universidade de Tel Aviv, eles traduziram como Balaque. O B poderia ter outras interpretações, então pode-se considerar apenas um palpite que talvez não seja muito assertivo, já que as letras seguintes não podem ser lidas devido à condição do material. Além disso, conforme a Bíblia, o rei Balaque estaria há cerca de 200 anos antes da criação da pedra, deixando um lapso temporal.
Se a tradução dos arqueólogos de Tel Aviv estiver correta, essa ruptura cronológica pode demonstrar que as narrativas que fazem parte da Bíblia podem incluir memórias de diversos períodos. E ainda que as mesmas foram contadas por autores posteriores em uma história com o intuito de promover uma ideologia teológica. Demonstra também, segundo os autores da pesquisa, que a Bíblia não é um documento simples, que pode ser considerado ou descartado sem um estudo profundo. É muito interessante como um mesmo artefato pode dar margem para que várias teorias sejam tecidas, e como simples detalhes podem mudar totalmente o que se acreditava ser uma verdade histórica. Eu adorei passar esse tempo com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal. Ative também o sino de notificação. Te vejo em breve. Até mais. Tchau!